Então, olha só, pessoal, nessa aula, na aula passada, a gente utilizou o Postman, né? Então, só revisando aqui a questão da instalação do Postman, o Postman, o que que ele é? Ele é uma extensão do navegador, né? Então, ele é bem interessante para ajudar a gente a testar aí as nossas requisições, os nossos requests, tá? Eu estava até com uma outra versãozinha e eu sugiro você baixar essa versão aqui, ó, Postman, esse carinha aqui que tá super-herói aqui, tá? Instalando isso aqui, aí depois, para você iniciar as extensões do Chrome, você pode utilizar aí uma ferramenta que é o Chrome Launcher. Então, o Chrome Launcher, ele ajuda a gente a iniciar depois todas as suas extensões. Tá? Então, porque assim, uma vez que você instala a extensão no seu Chrome, o outro problema é vou ter que iniciar esses serviços, né? Então, o Chrome Launcher, ele ajuda você a abrir um menu, né? Eu estou clicando aqui na minha barra de ferramentas, talvez não está aparecendo no vídeo porque eu cortei, mas aí ele carrega, aí você pode vir aqui executar o Postman e fica bem facinho de abrir, tá? Olha lá. Então é isso aí. Tá ali, beleza? Esse é o Postman, tá? Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o quê? Localhost, fábrica web, 8080, localhost, 2.8080, fábrica web, pode ter um pouquinho, ó, http, localhost, 2.80, fábrica web, usucontroller.do. Só recapitulando aqui. Né? E pelo método, qual o método? Método post. Então, essa é outra ferramentinha mais atualizada, né? Do Postman, baixei essa aqui. No vídeo anterior eu mostrei numa outra versão, né? E essa aqui é uma versão mais atual. E aqui a gente coloca parâmetros, ó, nome. Que parâmetros são que nós colocamos aqui? Ó? Esses parâmetros, ó, nome, login e senha. São os parâmetros que nós colocamos lá no post, ó, no método post, do post, nome, login e senha, para estar recebendo esses dados aí. Então nós colocamos nome, nomejão. Aí, ó. O que mais? Login, J. Né? E senha, 1, 2, 3. Tá ali. E faz o envio. Usa o controle, aí ele falou, ó, sucesso. Olha o que ele respondeu para mim, ó, sucesso. Certo? E se eu olhar no banco de dados, possivelmente ele vai estar salvo. Então deixa eu abrir aqui o meu elefante azul, né, para dar uma olhadinha lá no banco. Aí eu abro aqui o meu fábrica web, vou na tabela usuário, e eu tenho aqui, já cadastrei bastante, né? Tem que colocar os campos certinho lá, né? Eu não estou vendo aqui o João aqui. É que você já tem um monte. Eu já devo ter, mas eu estou achando que eu estou olhando o banco errado aqui. Se eu olhar aqui, pessoal, ele deu a mensagem de sucesso, mas eu olhei aqui realmente nós tivemos um problema, ó, tá vendo? Ele deu a mensagem de sucesso, mas porque ele não tratou uma exception, né? Ele não está tratando uma exception. Então nós recebemos uma exception dizendo, ó, ocorreu o seguinte erro, a coluna nome está nula e ela viola uma regra, uma constraint, né? Uma restrição que diz que a coluna não pode ser nula. Isso é por quê? Porque se você olhar aqui no banco de dados, ó, na tabela de usuário, tá vendo o código dela? Tá mostrando, o campo nome é not nulo. Então, o que aconteceu? Então, aqui no Postman, o nome, olha lá, nome, João, ele não chegou lá no nossa requisição. Aconteceu algum problema que esse nome não foi parar lá na nossa requisição. Ou seja, de repente, o jeito que eu passei aqui os dados não tá certo, entendeu? Então, é isso que a gente tem que verificar. Tá? Então, resumindo, ele não pegou ali os dados. A gente pode até testar. Nós podemos até colocar aqui o breakpoint, ó, de novo. Ó, isso aqui é mais uma revisãozinha. Mas colocando breakpoint. Aí é legal que no server você inicia no modo debug para você testar. Ó, no modo debug. Nós já vamos fazer na sua máquina, tá? Mas inicia no modo debug e vamos testar, verificar se esse post, dessa forma, ele está funcionando. Se eu faço send aqui, ó, eu parei nessa linha, né? Então vamos ver aqui. Aí eu pressiono a teclinha de atalho aqui do Eclipse, né? Para o próximo, ó, F6, e eu verifico. Ó. Olha lá, nome está nulo, então quer dizer que ele não está pegando o parâmetro. Então é a forma de fazer a requisição lá no Postman que está incorreta. Tem que mudar o local onde eu vou passar esses parâmetros. Eu vou até dar um stop aqui, ó, e vou parar aqui. Dessa forma que eu estou fazendo aqui no body, ele não está aceitando, entendeu? Então deixa eu fechar aqui, deixa eu ver onde que eu estou errando, né? Aí vamos apagar tudo aqui e vamos verificar onde que está. Parâmetros, aí ó, parâmetros, tá vendo? Aqui em cima, ó, parâmetros.
Eu estava passando aqui no body, ó, como conteúdo interno aqui do corpo. Eu vou colocar como parâmetro, ó, nome João, aqui o login J e a senha 1, 2, 3. Então eu vou fazer o send novamente. Vou fazer o send novamente. Ele nem parou no... Ah, perdão. Eu nem tinha dado start aqui no meu Tomcat. Eu vou dar o start no modo debug, no besourinho aqui, ó. Tá vendo? Aquele besourinho verde ali. E vamos ver o que vai acontecer, tá? De novo, abrindo o Postman. Já tá tudo certinho aqui. Método post, a requisição para o nosso servlet, passagem como parâmetros, send. Vamos enviar. Chegamos ali. Passando aqui na ferramenta para o próximo passo, F6. E vamos verificar. Agora sim nós temos um nome. Tá? E é esse teste que eu quero que você faça para a gente dar continuidade nos próximos tópicos agora. Então, olha só. Continuando, é o seguinte. Nós temos aqui, nós fizemos na aula passada um cadastro, né? Utilizando um formulário HTML. Então, eu recapitulei aqui a execução do Postman, uma versão diferente do programa, da extensão, e fizemos um form HTML, né? Esse form HTML é o que permite a gente fazer via tela a requisição pelo método post para o nosso controller, nosso usuário controller, certo? Aqui que nós fizemos. Então, para carregar essa tela, né, basta a gente abrir aqui no navegador o formulário, está aqui, né? Form usuário, nós fizemos. E aqui nós podemos preencher os dados. Olha só, gente. Aqui você pode usar o Inspect Element para fazer o quê? Para você acompanhar a requisição que esse formulário faz. Abrindo o inspetor de elementos, nós podemos, aqui no Network, ó, por exemplo, ó, e começar a espiar, ou vigiar, ou acompanhar, observar o que está acontecendo na requisição. Esse inspetor de elementos é bem interessante. Ó. Quando você dá um Enter aqui, ó, o que você fez? Você fez uma solicitação pelo método GET para o servidor e ele te entregou essa página, ó, esse form. Aqui ó, no network, nós vamos começar a ver mais detalhes. Ó. Por exemplo, o que eu pedi? Eu pedi o form usuário. Tá vendo? Eu dei um enter ali na minha URL, pedi o form usuário. Olha lá. O que ele fez? Ele mostrou que eu fiz uma requisição pelo método get, né? Cadê? Pelo método get. O status foi ok. Né? E aqui como resposta, o que eu tive como resposta? Um formulário. Essa é a resposta. Então é interessante você começar a observar essas requisições. Você fez uma requisição, ele chamou pelo método get, entregou a tela e a resposta foi o quê? Um HTML. Essa foi a resposta da requisição. Certo? Agora, depois que o HTML foi carregado, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer um post. Né? Outra requisição, só que pelo método post. Quando nós clicarmos nesse botão salvar, ele vai fazer uma requisição para esse uso controller pelo método post. Então ele vai executar o do post daquele servlet. Quando eu chamei aqui a telinha HTML, em momento algum o servlet entrou em ação. Porque nós pedimos o quê? Para baixar uma tela, um recurso. Então, como eu pedi para baixar um recurso, então o servlet não tem nada a ver com isso. Para carregar o formulário, o servlet não entrou em ação. Agora, depois que o formulário foi carregado e nós clicarmos no botão salvar, aí sim que o servlet vai entrar em ação. Isso fica claro. Pode perguntar. Como que faz a comunicação do botão salvar com quem que faz a comunicação com o servlet? Excelente pergunta. Então foi perguntado como que é feito a comunicação do botão salvar, né, com o servlet. É o action do form. Então olha só, o formulário ele está programado, o form já tem esse comportamento. O form funciona assim. Toda vez que você colocar um componente chamado do tipo submit, que é submeter, entendeu? O que vai acontecer? Ao clicarmos nesse botão salvar, o que vai ser disparado nesse momento? O que vai ser disparado? Todos esses campos vão ser submetidos, ou seja, vão ser postados por algum lugar. Esse lugar é o action do formulário. Então o action do form que está dizendo, é o servlet que vai receber isso aí. Agora o método post é o que vai fazer ele chamar o do post. Mas ali, como que ele sabe que a função desse botão é salvar? O fato de você ter colocado type submit. Você devia colocar outro type. Não. O que você está dizendo aqui é que você quer. Você não está dizendo que você quer cadastrar. Você não está dizendo qual é o método que você quer invocar. Sim. Você está dizendo o seguinte: me chame o do post. Você está chamando o do post do controller. Você está dizendo o seguinte: ó, nesse cara aqui, nesse uso controller, tem um cara chamado do post lá dentro dele, chama ele. Beleza. Então, agora, o que você fez lá dentro dele foi salvar.
Agora, o alterar, o que você vai ter que fazer? Nós vamos colocar mais um campo aqui, ó. Nós vamos colocar mais um campo agora. Por exemplo, aqui, ó. Um campo ID, porque eu preciso do ID para alterar. Eu venho aqui, põe input, ó, type, igual. Vou pôr text também, só para a gente visualizar. Nesse caso aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar... Olha só, aí são os tipos, né? Number, vamos colocar como um number. Opa, fiz uma besteirinha aqui. Outra besteirinha. Fazendo só besteira hoje. Eu quero pôr aqui um type number. Aí, HTML aqui, ó. Name, nome do meu campo. Vamos colocar aqui ID. ID é o nome dele. Value, ele vem inicialmente vazio. Tá ali. Olha só, vamos carregar esse formulário. Novamente. Abrindo aqui. Vou fechar aqui o meu inspetor de elementos. Atualizando a tela. Perceba que eu tenho um ID agora. Se eu mandar salvar, o que vai acontecer? Ele vai chamar quem? O do post, olha só. O do post. Só que ele não está programado para pegar o quê? O ID. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pedir para ele carregar também quem? O ID. Tá vendo? String ID. Só que o ID, qual que é a minha intenção? A minha intenção é colocar ele dentro do objeto, né? Do objeto usuário. Então, se ele existir, se esse ID existir, for diferente de nulo, aí eu seto ele aqui no meu usuário. Eu posso fazer assim. Só que na hora de setar no usuário, eu tenho que setar como inteiro. Né? Porque, olha só, se eu fizer isso aqui, ó, o zoo.set set ID, ele espera um inteiro, aí não espera um string. Mas o que vem da tela sempre é um string. Tudo que vem da tela sempre vem como string. Qualquer parâmetro desse, por mais que eu tenha colocado number lá, ele vai chegar aqui para mim como texto. Então eu tenho que fazer o seguinte, set ID, aí eu dou um new integer, posso fazer assim para converter, ou eu posso fazer integer.parseInt. Assim, ó, integer. Ele tem um método chamado parse que recebe uma string como parâmetro e devolve um inteiro como resposta. Então eu coloco aqui o id, que é uma string como parâmetro, e a resposta vai ser um inteiro. Só um detalhe aqui. Aqui é o seguinte, nós não podemos fazer essa conversão, esse integer.parseInt, se o id tiver nulo, entendeu? Porque senão ele vai dar um problema nessa conversão. Ele vai dar um pau na conversão. Então a gente pode fazer um pequeno tratamento aqui, ó. Se o id for diferente de nulo, aí ele tenta setar no usuário, por exemplo. Ó. A gente nem precisa abrir e fechar parênteses, porque só um comando, automaticamente, ó, Ctrl+Shift+F, automaticamente ele já entende que essa condição, essa linha só vai acontecer nessa condição, uma linha só. Você poderia também colocar aqui, ó, abre chaves e fecha chaves. Mas só para você entender um pouquinho também sobre o if, né? Ele também funciona dessa forma, uma vez que nós temos uma linha apenas no if, tá? Pode ser assim. Então isso quer dizer que ele não vai tentar fazer conversão nenhuma se não veio o parâmetro id, tá? Porque nem sempre vai vir, nem sempre. Às vezes você quer salvar, então você deixa sem o id para inserir um novo. Agora, quando você quer alterar, então você coloca um id para ele dizer qual vai alterar. Porque nós já fizemos aqui, o nosso método salvar no DAO, ó, ele já tem uma lógica. Ó, se o id é diferente de nulo, ele altera, entendeu? Se não, ele cadastra. Então já está pronto isso aqui. Nós já fizemos isso aqui. Entendeu? Já fizemos essa lógica. Então basta a gente passar um objeto usuário para ele, para o nosso DAO, ou com o ID ou sem ID. Se passar com o ID, ele já sabe que é para alterar. Se passar sem ID, ele já sabe que é para inserir. Entendeu? Então quem está dizendo isso para ele não é exatamente aquele botão, aquele input salvar. O input salvar está dizendo, ó, toma esses dados. Aí nós pegamos esses dados, quem resolve é o DAO. Montamos aqui dentro do nosso controller, passamos para o nosso objeto gerenciador de persistência, o nosso DAO ali, e ele está decidindo para a gente ali se vai salvar ou se vai alterar, se exatamente. Exatamente. Vamos verificar aqui então, no banco de dados, ó. Olha só. Vamos pegar aqui o 18, João. Vamos tentar alterar ele. Então, pelo browser, eu vou chegar aqui 18, olha lá, o ID 18, nome, vou colocar Dimerson, login, 123. Depois a gente põe isso aqui como password para ele esconder o número aqui, ó. Salvar. Olha só o que aconteceu. Parou aqui, certo? Nem precisava fazer o debug. Eu vou até liberar o debug. Vou até liberar aqui, ó. Pronto, vamos ver o que aconteceu. Diz que deu sucesso, né? Então vamos verificar aqui no banco, ó. Olha lá, 18, olha só o que aconteceu no 18. Ele alterou. Entendeu? Olha só, o 18 ele alterou. Eu passei o ID, passei o novo nome, login e senha, e ele alterou no banco de dados. Tá? E é isso que nós fizemos. Eu quero que você faça isso agora. Agora é o seguinte, eu pergunto para vocês, e se fosse para fazer a exclusão, como que vocês fariam?
Como que você sonha? Qual seria o raciocínio que você teria? Baseado em tudo que a gente viu aqui. Bom, para cadastrar, eu chamei pelo método do get, né? Perdão, do post, passei todos os dados que eu preciso, né? Para poder fazer um cadastro, preenchi um objeto usuário, né? E mandei o meu DAO salvar. E entreguei aqui uma mensagem para o meu browser. E se fosse para excluir, como que seria o algoritmo? Quais seriam os passos? Primeira coisa nós temos que observar o quê? O que eu preciso para excluir? Vamos olhar o nosso DAO? Vamos olhar o nosso DAO? O que a gente precisa para excluir? Vamos olhar aqui o método excluir. O que eu preciso? Só o ID. De um objeto usuário, certo? Mas quais são os campos que tem que existir nesse objeto usuário? Somente qual parâmetro aqui? Ó? Somente o ID. Então a primeira coisa que você tem que pensar é o que eu preciso para excluir? O que eu preciso lá do browser? O que o cliente tem que mandar para mim, aqui para o controller, para que eu possa passar para o meu DAO excluir? O que eu preciso? Então já está claro, o único parâmetro que eu preciso é o quê? É do ID. Perceba que o salvar e o alterar, ó, o alterar ele precisa do ID, nome, login, senha e do ID. Precisa de 4 parâmetros alterar. Perceba que o inserir, né, o insert, precisa de 3 parâmetros, 3 pontos de interrogação. E para excluir, o que ele precisa? De uma informação apenas. Então, como seria o excluir? Baseado no que eu acabei de falar aqui. Se for, fica no mesmo critério ali. O ID não pode ser... Ah, não, tem que criar outra coisa ali. Né? Como que é? Não entendi. Como que seria, então? Aí no usuário dá os quatro. Aqui seria excluir? Resolveria. Mas aí mataríamos o nosso salvar. E para manter os dois? Manter o nosso salvar. Vamos fazer um if ali se o resto, se só o ID for só se tiver o ID. Pode ser também. Estão sugerindo aqui, se só o ID for preenchido, e o né? botão de salvar. E o botão salvar. Eu vou dar uma sugestão para vocês. E esse método do get, o que ele está fazendo aqui? Para que ele serve? Só para chamar? Para trazer para o Fazer? Eu posso fazer. O que eu posso fazer aqui? Eu posso chamar o nosso controller passando apenas o ID e ele pode fazer exclusão para a gente. E responder uma mensagem. Excluído com sucesso. Por exemplo, eu pegaria aqui somente o ID, igual a gente fez aqui embaixo, ó, somente o ID. Né? A gente poderia colocar assim e falar exclui. Então, ou seja, a gente poderia dividir. Quando for pelo método post, ele vai fazer o quê? Por exemplo, a gente pode fazer assim, né? Ele vai cadastrar e vai alterar. E quando for pelo método get, ele vai fazer a busca, né? E pode fazer uma exclusão. A gente pode fazer assim. Por exemplo, agora que eu já tenho o ID, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar ele dentro do objeto usuário, não tem? Como eu fiz aqui, ó. É só eu pegar esse if aqui, ó, tá vendo? Vai lá. Coloquei esse ID dentro do meu objeto usuário. E depois que eu fiz isso aqui, o que eu preciso fazer? Vai colocar o... Eu preciso chamar o meu DAO e chamar o método excluir, ao invés do salvar, né? Então eu tenho aqui, ao invés do salvar, eu tenho quem? O excluir. Vamos verificar aqui. Aí nós temos o quê? Um método, uma chamadinha, uma mensagem excluído com sucesso. Excluído com sucesso. Então perceba... só que essa mensagem eu quero imprimir ela no browser, né? Então, ao invés de system out, vai ser o meu resp. Opa, ele restartou automaticamente aqui. Tá ali, excluído com sucesso. Deixa eu pôr um acentinho aqui só pra... Tá ali. Pronto, ele iniciou o serviço. Vamos chamar. Para testar agora, como que a gente faz? Eu posso testar pelo Postman, se eu quiser, né? Pelo Postman, fazer. Ou pelo browser, a única opção que eu tenho é chamar quem? Diretamente, ó, um link direto, ó, usucontrole.do. Qual é o dado que eu tenho que passar para esse usucontrole? O ID, né? Então eu passo aqui um parâmetro, um ponto de interrogação, quer dizer, um parâmetro, ID igual ao quê? Qual que eu quero excluir? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou excluir o 18, olha só. 18. Vou dar um Enter, eu fiz uma requisição GET para ele. O que ele fez? Ele me respondeu excluído com sucesso. Será que é verdade? Pronto. Ele foi embora. Agora eu quero que você faça. Aí. Bom, agora que nós já fizemos a exclusão, o mais interessante seria o quê? Seria que nós fizéssemos o quê? Uma listinha, né? Porque do jeito que está aqui, a gente bate no navegador, no browser, e ele já faz a exclusão para a gente do registro. Agora, como seria uma tela para exclusão? Então nós podemos fazer uma lista com vários usuários cadastrados no browser. Aí, a partir dessa lista, a gente pode fazer as operações de exclusão, de alteração, entendeu?
Então a nossa missão agora é trazer uma lista para o browser. Fazer carregar uma lista. Então o que nós vamos fazer? Então, como nós queremos carregar uma lista, então nós vamos usar o método do get para trazer essa lista para a gente. Tá? Só que perceba que o método get já está sendo usado para fazer o quê? A exclusão. Então a gente tem que ter um tratamento tipo assim, ó. Se eu tiver intenção, vou colocar só a loja aqui, não vou colocar ainda, né? Se eu tiver a intenção de excluir, por exemplo, né? De excluir, aí sim ele tem que fazer o excluir, certo? Se não, se eu tiver a intenção de listar, aí sim eu vou fazer aqui a listagem. Por quê? Porque nós estamos usando o mesmo método para duas coisas, para dois interesses. Eu chamo get para fazer exclusão e eu chamo get para poder fazer a lista, por exemplo. Então eu tenho que ter esse tratamento para saber qual que é a intenção. Ou seja, na requisição tem que vir uma informação extra, tá? Dizendo é para excluir ou é para buscar. Então aqui, o que nós vamos fazer aqui? Como que seria essa intenção? Como que eu poderia colocar nesse if, entendeu? Então a gente pode colocar um parâmetro vindo do browser. Assim como a gente pega um parâmetro ID, por exemplo, nós podemos pegar um parâmetro que representa a intenção. A gente pode chamar de ação. Ação. Que ação que você quer que eu realize nesse request? Tá? Então a gente pode colocar assim, ó, ação. Que ação? Então toda vez que a gente for fazer esse request, a gente passa a ação dizendo eu quero excluir ou eu quero listar, certo? Então a gente faz a pergunta, se essa ação for igual, né? Como é uma string, a gente pode comparar assim, ó, equals. Se a ação for igual a excluir, né, aí sim nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a exclusão. Se não, se a ação for igual a listagem, então o que eu quero fazer? Eu quero fazer o algoritmo da listagem. Quero fazer uma consulta e levar para o browser uma lista. Aqui nós vamos implementar a lista. Aí, pronto, aqui nós vamos implementar essa lista. A busca da lista, né? A busca, na verdade. Deixa eu dar um stop no Tomcat aqui, para ele parar de ficar buscando. É assim que nós vamos trabalhar. Agora, como que vai ser a requisição? Por exemplo, para a nossa requisição funcionar, vou ter que dar o start no Tomcat aqui. Servers, né? Dar o start. Para essa função agora, essa requisição funcionar, ela tem que ser adaptada. Ela tem que ser modificada. O que eu tenho que acrescentar nela? Porque do jeito que está aqui, eu estou falando, ó, usa o controller.do id18. Qual é o método que ele vai executar? O do get ou do post? O do get. Tá, mas como que ele vai saber se é para excluir ou se é para fazer a busca? O que eu tenho que passar agora aqui? Ação. Então eu passo mais um parâmetro, ação. Igual a qual? Qual daquelas opções? Excluir e listar. Como nós colocamos lá? Nós colocamos excluir, né? Nós colocamos assim, ó, excluir. Aí, excluir lá, excluído com sucesso. Agora sim. Entendeu? Agora, se eu colocasse listar, por exemplo, acho que é list que eu pus, né? List ou listar. List. Vamos padronizar. Vamos colocar 3 letrinhas aqui para excluir e 3 letrinhas para listar. Tá? Vamos modificar. Então, nós modificamos o padrão. Então, toda vez que eu chamar pelo get, eu tenho que passar uma ação, certo? Como parâmetro. Tá? Então, você só vai fazer isso aqui se tiver uma ação excluir ou uma ação listar. Tá? Beleza. Então, o que nós vamos fazer agora? Se for a listagem, o que nós temos que fazer? Bom, se ele quer uma lista, nós temos que pedir para o nosso DAO, não é isso? Fala, DAO, busca para a gente uma lista. Não seria isso aqui, ó? Criamos o DAO, olha só. DAO, busca para a gente uma lista, buscar todos. Ela já está pronta para buscar todos. Traga para mim uma lista de usuários. Seria algo assim, ó. List útil, ó, de usuário. Vamos chamar de lista. Então, toda vez que ele quiser uma lista no browser, eu tenho que pedir para o DAO trazer para mim do banco de dados. E agora eu quero levar isso para o browser. Então, seria assim, né? Dar uma resposta desse jeito aqui, ó. Resp, né? .getWriter. .print. Aqui eu vou colocar a lista que eu quero mostrar no browser. Pelo menos esses 3 passos nós temos que fazer. O que eu faço aqui? Pego o DAO, instancio o DAO, busco no banco de dados e levo para o browser. Só que ele vai imprimir uma string lá no browser. Né? Então vamos testar se isso aqui funciona? Então ela vem aqui, lista, aí, trouxe. Só que ele traz até a senha, né? Ele traz tudo, do jeito que veio do banco ele já jogou para a tela. Na verdade ele chamou o toString
da lista. Por isso que ele já imprimiu dessa forma, em forma de colchetes, assim. Porque ele já imprimiu, ele usou a própria classe a release, ele já tem um método toString implementado que faz esse padrão de impressão aqui. Então, ou seja, a gente não quer mostrar dessa forma para o usuário, a gente quer mostrar diferente. Mas assim, num primeiro momento, é só para testar o request. Só para ver se eu bato lá no controller, se ele faz a consulta no banco, e se ele devolve a lista, se eu consigo levar isso para o browser. É isso que nós estamos fazendo. Então testem aí vocês, façam isso aqui agora. Bom, desse jeito não ficou muito legal. O legal seria se nós tivéssemos uma tela, né? Uma telinha HTML, bonitinha para o usuário visualizar melhor isso aqui, mais apresentável, né? Então, a primeira coisa que a gente poderia pensar é simples. Basta eu pegar e montar um for aqui, ó, e imprimir como se fosse, né, um por um, né, imprimindo um por um como se fosse em HTML, que eu posso montar um HTML, né, como se fosse assim, ó, eu faço um for aqui, né, e mando imprimir. Será que seria possível fazer isso? Usuários, né, vou pegar aqui, ó, um for usuário, usuário U, lista. Aí aqui, será que eu poderia imprimir um por um assim, ó? Eu venho aqui, mando imprimir o meu usuário, olha lá, um por um. Será que eu posso fazer um for assim e imprimir um por um? Vamos testar, ver se isso é possível? Pronto, deixa eu mandar aqui uma ação lista. Opa! Acho que deu na mesma, né? Vamos verificar aqui. Deu na mesma. Deu start. É que deu isso mesmo, ó. Eu vou até colocar um BR aqui na frente para dar uma quebra de linha. Olha só. BR assim, ó. Só para dar uma quebra de linha. Vai mostrar um usuário e uma quebra de linha. Um usuário e uma quebra de linha. Que ele chama o toString aqui. O usuário, o que ele vai imprimir? Ele vai imprimir o toString do usuário, que manda imprimir tudo. Então, deixa eu dar uma quebra de linha. Vamos verificar aqui, ó. Olha lá. Ah, tá. Ele pôs o BR. É porque ele não está entendendo HTML, tá vendo? Ele tá imprimindo o BR. Então, eu teria que configurar esse meu response, tá? Esse meu response, de modo que esse response se convertesse em HTML. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, nós podemos fazer assim, ó, o meu response, eu posso colocar aqui um set content type. Esse content type é o conteúdo que eu estou levando para o browser. Vamos tentar assim, ó, text HTML, para o browser entender que a resposta que eu estou dando é um HTML, para ele entender, processar o HTML. Será que vai funcionar? Vamos ver se vai dar certo. Aí eu venho aqui de novo, né? Configurei o conteúdo. Aí, beleza, ele entendeu que é HTML. Ao invés de ele mostrar a tag no browser, ele processou a tag. O browser falou, ele avisou o browser, é HTML, viu? Aí o browser falou, tá bom, então eu vou renderizar. Entendeu? Então a gente começou a montar um HTML lá no browser. Você fala, não, mas eu não quero mostrar a senha. Ah, então tá. Então você fala assim, bom, então não vou mostrar a senha. Eu quero mostrar só o nome do usuário. Então eu vou mostrar só o u.getNome, ó. Por quê? E uma quebrinha de linha lá, u.getNome. Tá ali. Não subiu ainda, né, a aplicação, deixa eu ver se... Não subiu ainda, não deu tempo. Deixa eu ver, agora que deu o restart, eu tô agoniado, né? Aí, beleza, só o nome, ó. Então já começamos a mostrar melhor a lista, né? Aí você fala, pô, eu queria organizar isso dentro de tabelas, dentro de um layout mais legal, colocar imagens. Não, dá para trabalhar. Mas aí o que vai acontecendo? Você vai ter que ir montando, né, HTML aqui dentro do seu controller. E isso vai começar a ficar difícil de fazer layout. Já pensou? Você vai falar assim para o design, coloca uma borda na coluna onde está imprimindo o nome do usuário. Aí o cara vai ficar procurando o HTML para poder pintar essa borda e falar, rapaz, como que eu vou fazer para fazer isso? Ele vai ficar louco, você vai ter que dar um controller para ele fazer um layout bonito dentro do seu controller, programar em Java aqui dentro. Então você vai matar o seu design, ele não vai gostar disso, e ele também vai matar o seu código. Você pode ter certeza disso que vai dar zebra. Então qual que é a solução ideal para esse caso? Então a solução ideal para esse caso é o seguinte, olha só. Então nós temos aqui o servlet, certo? Que recebe o request. Então o que ele vai fazer? Ele recebe o request, que é o nosso controller, tá? Então ele vai fazer o quê? Ele vai lá no nosso DAO, ele vai falar pro DAO, o DAO vai fazer uma busca no banco e vai devolver para nós o quê? A lista, certo? Aí o que nós vamos fazer com essa lista? Ao invés de nós fazermos um loop aqui dentro para imprimir para o browser, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar essa lista para um outro objeto que vai ser uma lista de usuário,
.jsp. Aí que está a ideia do Java Server Pages. Tá? O JSP, o que ele faz? Ele é um objeto que renderiza a saída, contendo dados dinâmicos. Por exemplo, aqui nós pegamos uma lista, está aqui um vetor, uma lista, contendo todos os usuários. Ao invés de eu levar essa lista direto para o browser, ou eu ficar montando HTML aqui, eu levo para um arquivo especial. Esse arquivo especial é um arquivo de layout, de tela. Ele vai ter já a tag HTML, /HTML, né? E todas as tags do HTML. A diferença é que nós vamos poder mesclar código Java dentro dele. Então, isso aqui são chamados delimitadores. Ó. Nós vamos conseguir mesclar, ou seja, uma parte desse HTML vai ser gerada dinamicamente. Por exemplo, nós vamos obter uma lista aqui no servlet, só que essa lista, eu não quero que ela seja processada dentro do meu servlet. Então eu levo ele para um JCP, o JCP acessa essa lista, monta um HTML aqui dentro, faz um for aqui, faz um loop, monta um HTML dinâmico e automaticamente esse JCP é transformado num objeto de saída. Automaticamente ele vai dar o print para nós no browser. Tá? Então, nós terceirizamos o print. Ao invés de nós darmos o print aqui dentro do controller, nós vamos mandar para um JCP, que ele é um arquivo já apropriado para isso, para mesclar HTML e com conteúdo dinâmico. Então, ele vai processar, aqui nós vamos ver uma mistura. Aqui nós vamos ver uma mistura de HTML com Java, só que para o usuário final no browser vai chegar HTML puro, que é o resultado desse processamento. Não vai chegar Java no browser, só HTML. Continua chegando HTML no browser. Tá? Então, esse fato de nós pegarmos do servlet e enviarmos para dentro da lista, isso aqui é um forward. Nós estamos fazendo um forward. Isso é um encaminhamento. Nós estamos encaminhando dados que estão dentro do servlet para o JCP processar e montar um layout de saída. Essa que é a ideia. Então, nós vamos fazer isso daqui. Só que isso aqui nós vamos fazer na próxima aula. Ok?